tenho aqui ao meu lado Ciro Gomes. Ciro, quando a gente foi interrompido primeiro pelo e depois pela nossa vinheta, você estava falando em presídios em regiões inóspitas. Eu sou totalmente a favor disso. Mas não é uma ideia que, de repente, vai levantar queixas por parte das organizações dos direitos humanos? Não vai ter, isso é uma coisa, isso é campo de concentração? Porque não, absolutamente. Existem ideias de fazer exatamente grandes presídios em regiões onde o sujeito prefere fugir para dentro do presídio. A questão básica aí é o seguinte, tem que ser tudo dentro da lei, preservando a dignidade do ser humano. Por exemplo, direito à visita, inclusive a visita íntima, tudo isso garantido pelo próprio Estado. Para estes presídios... Mas no meio da selva? Não diremos aonde, regiões inóspitas. Por quê? Porque nós precisamos quebrar a comunicação entre o comandante do crime organizado e a sua rede. Porque hoje se comanda o narcotráfico de dentro dos presídios. Aqui mesmo em São Paulo, e acaba se espalhando pelo Brasil, tem uma organização chamada Primeiro Comando da Capital, que teve a audácia e a capacidade de organizar uma rebelião simultânea, num dia só, em todos os lugares. Quer dizer, evidentemente, isso o mundo todo faz, os países desenvolvidos fazem. Você não vai fazer campo de concentração, você tem que ter toda a dignidade, a pessoa vai cumprir a pena dentro dos requisitos legais, com direito a receber visitas, etc, etc. Mas, por exemplo, ao invés da visita ser como é normalmente nos presídios, ela tem que ser com aquele isolamento, para que não se passe material, para que não se passe o aparelho celular, que ele vai se no Brasil, se for em região inóspita, o meu medo é que eles tenham um e-mail, começa a ter e-mail, selva@.com. Isso é uma questão de administração. Eu creio que é possível se fazer direito. Bom, agora é o seguinte, cada vez que alguém sai candidato, começam a levantar dúvidas sobre a idoneidade do candidato, dúvidas sobre problemas passados, etc. e tal. Eu me lembro que você passou por um certo aperto em relação a declarações de imposto de renda numa matéria que saiu na Folha de São Paulo, falando que havia uma incongruência entre o seu padrão de vida e as suas declarações de imposto de renda. Eu não passei aperto nenhum. A Folha de São Paulo abriu uma manchete desse tamanhão, dizendo que eu viveria acima das minhas posses. E é uma matéria completamente desencontrada. Eu mandei uma nota e a Folha democraticamente publicou na íntegra, e no dia seguinte pôs uma notinha desse tamanho. Especialistas consultados afirmam que o ex-ministro pode ter razão. Então não tem zero, nunca tive uma multa, nunca tive uma irregularidade, nunca tive um problema. Nem de trânsito? Multa de trânsito, acho que sim. Bom. Senão também... Mas veja, eu já fui ministro da Fazenda, já fui governador de um estado, já fui prefeito de uma capital, já fui deputado 2 vezes. Nunca respondi um inquérito, nunca respondi uma CPI, nunca levantou isso contra mim, qualquer tipo de suspeição moral. Porque não fiz mais nada do que a minha obrigação. Não, também acho. Agora, outra coisa, como é que fica, aí eu sei que já entramos no escorregadio terreno da política. Você sempre foi um árduo combatente do Antônio Carlos Magalhães. Não. Nunca? Não, sempre não. Quer dizer, nós somos colegas governadores. Eu tenho a minha história muito engraçada. Eu fui eleito governador com 32 anos. Mas eu me lembro de você aqui... Brigamos já. Brigamos uma vez porque ele fez essa insinuação. Nós fomos colegas, eu fui eleito governador com 32 anos de idade e tive o privilégio de sentar ao lado aí dessas figuras mitológicas, que eu olhava como mitos, o Brizola, o Antônio Carlos. O Arraes não, o Arraes foi colega do Tasso. Foi do Tasso, Mas eu fui colega do Antônio Carlos e fui colega do Brizola. E eu e o Antônio Carlos sempre tivemos ali divergências na política, e ele diz assim, que nada, garoto, nós votamos juntos no Tancredo. Ele me lembrou, essa é a verdade, nós votamos juntos no Tancredo, Mas sempre tivemos dali adiante... Quem não votou no Tancredo foi o Maluf, também aí não é muita vantagem, Mas aí brigamos porque ele, quando acreditava muito entusiasticamente no atual governo, quis prestar esse serviço e levantou uma insinuação. O senhor precisa explicar do que ele vive. E aí eu me lembro, eu vim aqui em você, trouxe aqui a lista dos rendimentos todos, a declaração. Eu estou achando as palestras muito baratas que você tem cobrado. Eu estou barateando agora, é verdade. Está muito barato. Não Quanto dá para viver com isso. Quanto custa a sua? Umas 10 vezes mais que a sua. Jura? Está cobrando 50 pau? Por baixo. A minha é 5. É 5 a sua? Mais o imposto de renda. Então não é 10 vezes mais, não. Acho que é 20. Mas veja, a minha renda bruta, como eu fiz a minha declaração agora, a minha renda bruta foi 380 mil no ano.
Bem razoável, Já dá para não precisa explicar mais nada. Mas diga mais. Aí, Antônio Carlos. Bom, Antônio Carlos, fizemos essa briga, eu reagi também, porque ele tem mania de botar medo nas pessoas. E eu disse, olha, eu não tenho rabo de palha, nem tenho negócio de dossiê comigo. Depois ele foi vítima, não é, da truculência aí, quando ele virou um bagaço chupado, o governo expeliu, não é? E aí passamos a, enfim, não confraternizar, eu diria, mas passamos a reatar essa relação com a Você está falando quando houve o negócio dos votos, quando ele foi cassado. Ele não foi cassado. Sim, ele quando ele renunciou. Quando ele renunciou. Mas você concorda que ali naquele negócio, eu acho que todo aquele episódio não é fruto, você diz assim, ele virou vítima, foi depois que ele virou... Não, eu vou te explicar... Ele não foi vítima, antes de mais nada, de uma certa prepotência, Claro, o patrimonialismo. Mas veja, o crime que ele cometeu, funcional, foi ter tomado conhecimento da lista, ou do processo de devassar a lista de votações. Isso é de fato uma coisa muito grave, do ponto de vista ético. Mas essa mesma lista foi também confraternizada com o atual presidente da República. O atual presidente da República também tomou notícia. Mas ele nega. Sim, nega, mas teve. Mas muitos que mostraram a lista, inclusive Antônio Carlos, afirmam. Sim, mas aí eu não sei. Eu não vou defender. Não vou defender, eu estou só dizendo que até aquela data, enquanto Antônio Carlos era útil à reeleição, era útil para abafar CPIs, era útil para abafar escândalos, ele era o maior homem do mundo. Mas ele não é útil a você agora? Não, ele está no PFL. Tudo bem, mas você acha que é possível governar o Brasil sem uma aliança com o PFL em algum nível? É possível governar o Brasil sem uma aliança com o PFL, dependendo da aliança que você consiga. O que não é possível é governar o Brasil sem aliança. Isso aí é absolutamente impossível. Se bem que você está sem a sua, eu não sei o que a Patrícia deve estar pensando disso. Mandar um beijo para você. Olha só, Ciro, a gente falou parece que é uma preocupação idiota, que a gente falou primeiro em segurança. Mas eu acho que ninguém mais sai de casa do Brasil. Todo mundo com medo. Sem me dizer assim, olha, vou trabalhar, não sei se eu volto hoje. Se eu for sequestrado, liga para fulano. Olha, ontem eu fui num debate da Força Sindical.